Meu nome é Rubens, e por 7 anos eu fui a sombra do Dr. César Aurélio. Sombra é a palavra certa. Um bom motorista particular, desses que trabalham para famílias como a dele, aprende a ser invisível. Você ouve tudo, você vê tudo, mas você não existe. Eu sabia o cheiro do perfume da esposa dele, a dona Esther. Sabia o nome do professor de natação do filho mais novo, o pequeno Theo. E sabia o som exato que a porta do cofre no escritório da mansão fazia quando se fechava. Eu achava que sabia tudo sobre eles, mas eu descobri que eu só conhecia a história que eles me deixavam ver pelo retrovisor. Minha rotina era um relógio. 7 da manhã eu chegava na mansão. Uma fortaleza de vidro e mármore em um condomínio onde até o ar parecia mais caro. Levava o Dr. César para o seu império, a Aurélio Construtora, um prédio gigantesco no centro financeiro. Depois, voltava para levar as crianças para a escola bilíngue. O Theo, de 8 anos, e a Júlia, de 12. À tarde, às vezes eu ajudava a dona Esther com as compras ou levava o carro dela para a revisão. Eu era mais do que um motorista. Era uma peça na engrenagem daquela família perfeita. O Dr. César era um homem difícil, explosivo, exigente, implacável nos negócios, mas de certa forma justo. Pagava bem, nunca atrasava. A dona Esther era a imagem da elegância. Sempre me tratou com uma educação fria, mas respeitosa. Para o mundo e para mim, eles eram o casal poderoso, a família inabalável. A primeira rachadura nessa fachada perfeita apareceu em uma manhã de quarta-feira. Meu trabalho era levar o Dr. César para o aeroporto. Uma viagem de negócios de 2 dias para Brasília. A rotina de sempre. Ajudei-o com a sua mala de couro cara. O deixei no terminal de jatos particulares. Observei ele caminhar pela pista, acenar e subir no avião. Missão cumprida. Meu dia de trabalho na prática tinha acabado. Mas em vez de ir direto para casa, eu decidi parar para tomar um café em uma padaria que ficava perto do aeroporto. Eu estava cansado. Sentei-me perto da janela, vendo o movimento. E, cerca de 30, talvez 40 minutos depois de eu ter deixado o meu patrão na pista do jatinho, eu o vi. Não podia ser, mas era ele. Um carro de luxo diferente, um que eu não reconhecia, parou do outro lado da rua, em frente ao terminal de embarque doméstico, e de dentro saiu o Dr. César. Mas ele estava diferente. Tinha trocado o terno escuro por uma calça casual e uma camisa polo, sem gravata. Ele olhou para os lados de forma discreta e atravessou a rua. Na entrada do terminal, uma mulher o esperava. Uma mulher jovem, na casa dos 30, bonita de um jeito que chamava a atenção. Ela sorriu quando o viu, e eles entraram juntos no saguão de embarque. Meu cérebro de ex-policial, que nunca desliga, começou a apitar. Um homem que acaba de embarcar em um jato particular para Brasília não reaparece meia hora depois, com outra roupa, para entrar no embarque doméstico com uma mulher que não é a sua esposa. Meu trabalho tinha acabado. Eu deveria ter ido para casa. Esquecido o que vi. Era a regra número 1 para sobreviver no mundo deles. Não seja curioso. Mas eu quebrei a regra. A lealdade que eu sentia pela dona Esther, pela imagem daquela família, ou talvez apenas a pura e simples fofoca, a curiosidade humana, foi mais forte. Eu paguei meu café, entrei no meu próprio carro e decidi esperar. Eu precisava entender aquilo. Eles não demoraram. 20 minutos depois, eu os vi saindo pelo desembarque. Eles não tinham viajado. Eles tinham apenas entrado e saído do aeroporto. Para quê? Para despistar alguém? Para criar a ilusão de uma viagem? Eu os segui. Mantive uma distância segura. O carro deles, dirigido por ela, não foi para um hotel ou para um restaurante. Ele foi para um bairro nobre, mas um bairro residencial, cheio de prédios antigos e discretos. O tipo de lugar onde ninguém presta muita atenção em ninguém. O carro entrou na garagem de um desses prédios. Um prédio elegante, mas sem o luxo ostensivo do lugar onde o meu patrão morava.
Eu parei meu carro do outro lado da rua, em um lugar com boa visibilidade, e esperei. As horas começaram a passar. 1, 2. O sol começou a se pôr e as luzes da cidade se acenderam. E a luz de um dos apartamentos no último andar daquele prédio, o 12º andar, se acendeu também e permaneceu acesa. Eu fiquei ali, no meu carro, sentindo-me como um detetive particular em um filme barato. Eu não sabia o que eles estavam fazendo lá dentro, mas eu sabia que o meu patrão, o Dr. César Aurélio, o pilar da família e da indústria, estava mentindo. Para tua esposa, para os filhos, para a empresa dele e para mim. Naquele momento, sentado na escuridão do meu carro, olhando para aquela janela iluminada, eu deixei de ser apenas o motorista. Eu me tornei o guardião de um segredo que eu nem tinha sido pago para guardar. E a minha curiosidade, ela tinha acabado de ligar o motor. Eu passei a noite em claro, a imagem daquela janela iluminada gravada na minha mente. No dia seguinte, no trabalho, eu agi com a maior naturalidade que consegui. Levei as crianças para a escola, levei a dona Esther para o seu almoço com as amigas, e a cada sorriso educado que ela me dava, eu sentia uma pontada de culpa. Ela não merecia aquilo. Ninguém merece. Os passeios com o Alfredo para o tal apartamento se tornaram parte da rotina, acontecendo 1 ou 2 vezes por semana. O Dr. César sempre tinha uma desculpa, uma reunião de última hora, uma visita a um cliente. E eu, o motorista fiel, apenas concordava com a cabeça e dirigia. Mas a minha mente estava trabalhando. Eu observava, eu catalogava. O horário em que ele entrava, o horário em que saía. Eu precisava ver o que tinha lá dentro. A minha lealdade à família, especialmente a dona Esther e as crianças, começou a se transformar em uma justificativa para a minha curiosidade. Eu preciso saber a verdade para protegê-los, eu dizia a mim mesmo. Talvez fosse verdade, ou talvez eu só quisesse saber o tamanho da sujeira. Eu precisava de uma oportunidade para entrar no apartamento, e ela veio em uma tarde chuvosa. Deixei o Dr. César na porta do prédio, como sempre. Eu vou demorar umas 2 horas, Rubens. Pode me esperar no café da esquina, ele disse e entrou. Mas eu não fui para o café. Eu esperei 10 minutos. E então eu coloquei meu plano em ação. Fui até o porteiro do prédio, um senhor que já me conhecia de vista. Boa tarde, eu disse, com o meu ar mais profissional. O doutor César acabou de subir, mas ele me ligou agora. Esqueceu uma pasta importantíssima no apartamento e precisa dela para a reunião. Ele me pediu para subir e pegar. Era uma mentira arriscada. Mas eu era o motorista dele há 7 anos. Eu era uma cara familiar, confiável. O porteiro hesitou por um segundo, mas depois interfonou para o apartamento. Ninguém atendeu. Ele não atende, Rubens. Deve estar no meio da reunião. Eu sei, eu disse, já preparado para isso. Ele me avisou que não poderia atender. Me disse para falar com o senhor. A pasta está sobre a mesa da sala, ele disse. É só pegar e descer. Coisa de 2 minutos. O porteiro, um homem simples, olhou para o meu uniforme, para o carro da empresa parado do lado de fora e cedeu. Ok, Rubens, mas seja rápido. Ele me liberou no elevador de serviço. Meu coração parecia uma escola de samba. Subi até o 12º andar. A porta do apartamento estava destrancada. O doutor César, na sua arrogância, nunca a trancava quando estava lá dentro. Entrei, e o luxo me atingiu. Era um apartamento moderno, com uma decoração minimalista e uma vista incrível da cidade. Mas era um lugar frio, impessoal. Não parecia a casa de ninguém. Parecia um quarto de hotel de luxo, usado para encontros. Eu fui rápido, precisava encontrar a prova do que eu já sabia. E a encontrei. No quarto, sobre a cama desarrumada, havia um perfume de mulher que não era o da dona Esther. No closet, um vestido de seda pendurado, pequeno demais para ser dela. A prova da amante estava ali. Mas então, na sala, sobre uma grande mesa de trabalho, eu vi algo mais. Não eram cartas de amor, eram documentos de negócios. E eu,
que passo horas no carro ouvindo as conversas dele ao telefone, reconheci os nomes. Eram plantas de um novo empreendimento imobiliário gigantesco e controverso que estava sendo discutido na prefeitura. E, ao lado das plantas, havia uma planilha. Eu não sou um especialista financeiro, mas eu sei ler. A planilha tinha uma lista de nomes e eu reconheci alguns. Eram os nomes de vereadores, de secretários municipais. E ao lado de cada nome havia um valor em dinheiro, na casa das centenas de milhares de reais. E o título da coluna era Taxa de Consultoria. Eu entendi na hora. Aquilo não era apenas o ninho de amor do meu patrão. Era o seu escritório de guerra. O seu centro de operações para o pagamento de propinas e para os seus negócios sujos. Eu senti uma mistura de nojo e de medo. Aquele homem não era apenas um infiel. Era um criminoso de colarinho branco da pior espécie. Eu peguei meu celular e, com as mãos tremendo, tirei fotos de tudo. Do vestido no armário, dos documentos na mesa. Eu tinha o meu dossiê. Eu estava prestes a sair, satisfeito com a minha descoberta, quando notei uma porta no final do corredor. Uma porta que parecia fora de lugar. Enquanto o resto do apartamento era moderno, aquela porta era de madeira escura, antiga, e estava trancada. A curiosidade, aquela doença, me dominou de novo. Procurei nas gavetas da mesa do Dr. César e, em uma delas, embaixo de um monte de papéis, encontrei uma única chave. Uma chave velha, de latão. Com o coração na boca, eu fui até a porta e testei a chave. Serviu. Eu abri a porta. E o que eu vi não fazia nenhum sentido. O cômodo estava escuro. Liguei o interruptor. Era um quarto, mas um quarto diferente de tudo que eu já tinha visto. As paredes eram pintadas de um azul escuro para imitar um céu noturno. E no centro do quarto estavam elas, 5 manequins, de mulheres. Elas estavam posicionadas como se estivessem em uma festa. Cada uma delas vestia um vestido de baile, mas não vestidos de grife, modernos. Eram vestidos antigos, cafonas, do tipo que se usava em bailes de formatura de cidade pequena nos anos 80. Vestidos de tafetá, com mangas bufantes e cores berrantes. Cada manequim era perfeitamente maquiado, o cabelo arrumado no estilo da época. E cada um era iluminado por um spot de luz individual, como se fossem esculturas em um museu. Eu fiquei ali, parado na porta, olhando para aquela cena. Eu achei que tinha entendido o meu patrão, o adúltero, o corrupto, o pacote completo da canalice de rico. Mas aquilo era outra coisa. Não era crime, não era traição, era loucura. Que tipo de homem, no meio do seu apartamento de propinas e adultério, guarda uma coleção de manequins vestidos para um baile de formatura de 30 anos atrás? O som da porta da frente do apartamento se abrindo foi como um tiro no silêncio. Meu sangue gelou. O Dr. César, ele tinha voltado, antes da hora. Em pânico, eu apaguei a luz do quarto dos manequins, saí e tranquei a porta, jogando a chave de volta na gaveta. Mas não havia tempo para fugir pela porta da frente. Corri para o único lugar possível. Me escondi dentro do closet do quarto no escuro, atrás do vestido de seda da amante. Eu vim aqui procurando a prova de um crime. E encontrei. Mas acabei descobrindo um segredo muito mais estranho, muito mais perturbador. E agora eu estava preso dentro dele, rezando para que o monstro que o guardava não me encontrasse. O tempo parou. Eu estava encolhido no escuro, o cheiro do perfume caro da amante do meu chefe impregnado no meu nariz. E o som dos passos dele na sala de estar era como o de um predador circulando a jaula. Cada passo era uma eternidade. Meu coração batia na garganta. Eu, um ex-policial treinado, estava escondido como um rato, rezando para não ser encontrado. Ouvi a voz dele, falando ao telefone. Mas não era a voz de um homem com a amante. Era a voz de um homem de negócios, fria e precisa.
Não, a documentação está toda aqui. Eu mesmo reviso. Ninguém mais tem acesso a este lugar. Uma pausa. Sim, a segurança é total. Ele estava falando sobre os papéis de propina. Aquele apartamento não era um ninho de amor. Era um cofre, um escritório clandestino onde ele guardava a sua vida dupla, a romântica e a criminosa. Depois de alguns minutos, que pareceram horas, eu ouvi os passos dele se afastando, indo na direção do que eu agora chamava de o quarto dos manequins. Ouvi o som da chave na fechadura, a porta se abrindo e depois se fechando. Ele tinha entrado no seu santuário particular. Era a minha chance. Com um cuidado que eu não sabia que possuía, eu saí do closet. Atravessei o apartamento na ponta dos pés, sem respirar. Girei a maçaneta da porta da frente, o clique mais alto que eu já ouvi na vida. E saí. Desci pelo elevador de serviço, passei pelo porteiro com um aceno de cabeça e um sorriso forçado, e entrei no meu carro. Eu só voltei a respirar quando estava a 10 quarteirões de distância. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o volante. Eu tinha conseguido. Tinha entrado, visto e saído sem ser pego. E tinha as fotos no meu celular para provar. Nos dias seguintes, eu vivi uma vida dupla. Durante o meu turno, eu era o Rubens de sempre, o motorista leal, profissional e invisível. Mas à noite, no meu pequeno apartamento, eu era um investigador obcecado. Eu olhava para as fotos que tirei, tentando entender. A amante, eu entendia. O crime corporativo, a propina, eu também entendia. Era a sujeira normal do mundo dos super-ricos. Mas os manequins não saíam da minha cabeça. Aquela cena, os vestidos cafonas, a iluminação de museu. Aquilo não era normal. Aquilo era o tipo de segredo que fala sobre a alma de um homem, não sobre a sua conta bancária. Eu precisava entender o que aquilo significava. A minha investigação mudou de foco. Eu não queria mais saber dos crimes dele. Eu queria saber da loucura dele. Eu tinha as fotos dos vestidos. Eram de um estilo muito específico, um estilo que gritava anos 80. E eu tinha uma informação crucial. O Dr. César tinha crescido em uma cidade pequena no interior do estado. Uma cidade que ele nunca mais visitou, que ele parecia ter apagado do seu passado. Comecei a minha busca. Passei noites em claro, mergulhado em um buraco de coelho na internet. Procurei por bailes de formatura anos 80, na região da cidade natal dele. Procurei por fotos, por arquivos de jornais locais da época. Nada. Até que eu tive uma ideia. Anuários escolares. Muitas bibliotecas e escolas antigas estavam digitalizando seus arquivos para preservar a história. Era um tiro no escuro, mas era o único que eu tinha. Depois de dias de busca, eu encontrei um projeto de digitalização de uma biblioteca pública daquela cidade. E lá estava. O anuário do Colégio Estadual Presidente Vargas, do ano de 1985. Eu paguei a pequena taxa para ter acesso ao arquivo em PDF e comecei a folhear as páginas digitais, o coração acelerado. Vi as fotos das turmas, dos professores, dos times de esporte. E então eu cheguei à sessão do baile de formatura. Meu queixo caiu. Em uma foto em preto e branco, granulada, lá estavam eles. Os vestidos, o vestido de tafetá rosa com mangas bufantes, o vestido azul com lantejoulas, o amarelo com um laço gigante. Eram exatamente os mesmos, sem nenhuma dúvida. Eu dei zoom na foto. Vi os rostos das adolescentes sorrindo para a câmera, cheias de sonhos e de permanente no cabelo. Eram elas, as mulheres de plástico no quarto secreto do meu patrão. Mas por quê? Por que ele recriaria aquela cena com tanto cuidado? Continuei folheando o anuário. Fui para a seção de fotos individuais dos formandos. Eu procurava pelos rostos das meninas do baile. Mas então, um outro rosto me chamou a atenção. Uma menina com um sorriso doce e olhos que me pareciam familiares. Havia uma semelhança com o Dr. César. O nome embaixo da foto era Letícia Aurélio. Letícia, a filha dele.
Eu nunca soube que ele tinha uma filha mais velha. A família oficial era a dona Esther e os 2 filhos pequenos. A existência de uma filha de um casamento anterior era em si um segredo. Eu senti um arrepio. Rolei até a última página do anuário. A página que geralmente é reservada para agradecimentos e despedidas. Mas a última página daquele anuário era diferente. Era uma página preta e no centro havia uma foto pequena da mesma menina sorridente, a Letícia, e abaixo da foto, um texto curto. Em memória de nossa querida colega Letícia Aurélio. Que sua luz brilhe para sempre. Eu fiquei olhando para a tela do meu computador. As palavras pareciam pular na minha direção. Em memória. Morta. Ela tinha morrido. No mesmo ano daquele baile de formatura. Naquele momento, o quebra-cabeça na minha cabeça não se encaixou. Ele explodiu. A sala secreta. Os vestidos. A iluminação solene. A obsessão com aquele momento específico no tempo. Não era um fetiche. Era um memorial, um mausoléu, um santuário particular para a sua dor. E as mulheres de plástico no quarto do meu patrão não eram suas amantes. Eram os fantasmas da última noite de vida da sua filha. A descoberta do anuário e da página em memória da Letícia mudou tudo para mim. A raiva que eu sentia do Dr. César, o meu desprezo de homem comum por um bilionário corrupto e infiel, tudo isso se dissolveu e foi substituído por uma onda de pena. Uma pena profunda e avassaladora. O homem que eu via agora não era um monstro, era um fantasma. Um pai assombrado, que nunca conseguiu superar a perda da filha e que vivia em um purgatório particular, cercado por manequins de plástico e memórias dolorosas. Meu trabalho ganhou um novo e estranho propósito. Eu não era mais um espião. Eu era, de uma forma bizarra, o guardião do luto dele, o motorista que o levava para a sua terapia secreta, para o seu templo de dor. Eu passei a olhar para ele com outros olhos. A frieza que eu antes via como arrogância, agora eu via como uma armadura para esconder uma dor insuportável. O cansaço em seu rosto não era de encontros clandestinos, era de noites mal dormidas, de um sofrimento que já durava décadas. Movido por essa nova compreensão, eu fiz algo que não deveria. Eu investiguei mais. Eu não queria mais encontrar provas de um crime. Eu queria entender a história da Letícia. Em uma das minhas folgas, eu usei um computador em uma LAN house para não usar a minha própria rede e passei horas pesquisando arquivos de jornais da cidade natal do Dr. César, daquele ano de 1985. E eu encontrei a notícia da tragédia. Jovem de família tradicional morre em acidente de carro na noite do baile de formatura. A matéria era curta. Dizia que Letícia Aurélio, 17 anos, perdeu o controle do seu carro em uma curva perigosa em uma noite de chuva. O carro capotou. Morte instantânea. Uma fatalidade. Encontrei também a nota de falecimento no jornal, uma nota enorme de página inteira, assinada pelo pai, Dr. César Aurélio. O texto era um lamento de um pai com o coração partido, falando da luz que se apagou cedo demais. Tudo se encaixava. A dor dele era real. A obsessão dele com o baile, com os vestidos, fazia um sentido trágico. Ele estava preso naquela noite para sempre. A minha relação com ele mudou. Eu passei a ser mais gentil. Sem que ele pedisse, eu comecei a colocar para tocar no carro as músicas clássicas que eu o ouvia escutar em casa. Ele nunca comentou, mas eu via pelo retrovisor um leve aceno de cabeça, um reconhecimento silencioso. Nós nos tornamos 2 estranhos unidos por um segredo que nunca foi verbalizado. Eu tive a chance de voltar ao apartamento secreto algumas semanas depois. Ele me pediu para deixar lá uma caixa que tinha chegado para ele. É um item para a coleção, ele disse, a voz baixa. Eu entendi que era mais um vestido. Desta vez, ao entrar no apartamento, eu não senti medo. Senti uma tristeza imensa. Fui até o quarto dos manequins e a cena, que antes me pareceu macabra, agora me parecia apenas patética.
um diorama da dor de um homem. Eu notei detalhes que não tinha visto antes. Ao lado de cada manequim, em um pequeno pedestal de acrílico, havia uma plaquinha com o nome da garota do anuário: Carolina, Mariana, Fernanda. E em um canto do quarto havia um espaço vazio. E no chão, uma única placa que dizia Letícia, o espaço dela. O manequim que ele nunca teve a coragem de colocar. Sobre uma pequena escrivaninha no canto do quarto, eu vi um caderno de capa de couro. A curiosidade foi mais forte. Abri, e o que vi me partiu o coração. Eram diálogos, roteiros. O Dr. César não apenas olhava para os manequins. Ele atuava. Ele escrevia cenas daquela noite do baile, mas com finais diferentes. Cenas em que ele vencia as discussões para a filha. Em uma página, ele tinha escrito um diálogo dele com o manequim da Carolina, a rainha do baile. Carolina, seu vestido é tão simples, Letícia. Pai, eu. A elegância está na simplicidade, Carolina. É algo que o dinheiro não pode comprar e que você nunca terá. Ele estava tentando ser o herói que não pôde ser para a filha, tentando protegê-la no único lugar que ele podia, na sua própria memória encenada. Eu fechei o caderno, sentindo-me um invasor de uma dor que era quase sagrada. Eu estava convencido de que tinha entendido toda a história. Mas, como todo bom policial sabe, o diabo mora nos detalhes. E eu tinha deixado passar um. Na minha pressa de entender a história da Letícia, eu tinha apenas lido as matérias de jornal sobre o acidente dela. Mas o meu contato na polícia, o que me devia o favor, tinha me enviado o arquivo completo, incluindo uma cópia do boletim de ocorrência original da época. Naquela noite, em casa, eu abri o arquivo de novo e li o boletim de ocorrência, palavra por palavra. A descrição do carro, o estado da pista, a hora estimada do acidente, tudo batia com as notícias. Parecia um caso encerrado, uma fatalidade simples e triste. Até que eu cheguei na última sessão, o depoimento da única testemunha. A testemunha era um fazendeiro, dono de um sítio que ficava a uns 500 metros da curva do acidente. O depoimento dele era curto. Ele disse que estava em casa, já deitado, quando ouviu o som do carro, o cantar dos pneus na pista molhada e depois a batida forte. Eu continuei lendo e foi a última frase do depoimento dele que fez todo o meu corpo gelar. A frase que não saiu nos jornais. O fazendeiro disse ao policial: eu ouvi o barulho da batida, fiquei assustado, levantei para olhar pela janela. E então, uns 5, talvez 10 minutos depois, eu ouvi outro carro chegando. Um carro grande, escuro. Ele parou no local do acidente. As luzes se apagaram. Ele ficou ali, parado, por uns 10 minutos. Depois, as luzes se acenderam de novo, e ele acelerou e foi embora, em alta velocidade, sem chamar a polícia, sem pedir ajuda. Eu li aquela frase de novo. E de novo, naquela noite chuvosa, na estrada escura, décadas atrás, havia outra pessoa. Alguém que chegou à cena do acidente momentos depois. Alguém que viu a filha do meu patrão, talvez ainda viva, talvez precisando de socorro. Alguém que não fez nada, alguém que fugiu. E eu tive a sensação horrível, a certeza nauseante de que o memorial que o Dr. César construiu com tanto cuidado não era apenas para a dor da perda da sua filha. Era para o segredo que ele enterrou junto com ela naquela noite escura na estrada. A revelação do boletim de ocorrência me assombrou por dias. Um segundo carro, um carro que parou e que fugiu. Aquela informação não se encaixava na história do pai que construiu um memorial para a filha morta. Um pai em luto não foge da cena do acidente. Um pai em luto grita por socorro, a menos que ele não fosse apenas um pai em luto, a menos que ele tivesse um motivo para não querer a polícia ali. A minha mente de ex-policial começou a trabalhar, a conectar os pontos. O segredo da filha morta, o segredo dos crimes corporativos. E agora, o segredo de um segundo carro na cena de um acidente fatal.
Será que tudo estava conectado? Eu precisava de mais informações. Mas como investigar um caso de 30 anos atrás, trancado dentro de um carro de luxo na maior parte do dia? Eu tinha que ser criativo e tinha que usar as ferramentas que eu tinha. Meu primeiro passo foi voltar aos jornais da época. Eu reli a matéria sobre o acidente, mas desta vez com um olhar diferente. Eu não procurava pela história da tragédia. Eu procurava por nomes. A matéria mencionava brevemente as amigas que estavam com Letícia no baile de formatura e citava o nome da rainha do baile, a garota mais popular da escola na época, uma tal de Adriana. Adriana. O nome ficou na minha cabeça. Com esse nome em mãos, eu fiz o que qualquer pessoa faria hoje em dia. Joguei na internet e com um pouco de pesquisa em redes sociais e sites de negócios, eu a encontrei. Adriana, a antiga rainha do baile, agora era uma mulher de meia idade, casada com um empreiteiro de médio porte. Viviam uma vida confortável, mas não no nível de riqueza do Dr. César. Mas algo na página da construtora do marido dela me chamou a atenção. Na seção de projetos concluídos, havia várias parcerias com uma empresa, a Aurélio Construtora. Aquilo não podia ser coincidência. Porque um dos maiores magnatas imobiliários do país faria parcerias com um empreiteiro pequeno da sua antiga cidade natal? Parecia ajuda ou pagamento. Eu tinha uma nova teoria, uma teoria sombria. E se o segundo carro, o carro que fugiu, fosse o da Adriana? E se ela estivesse envolvida no acidente de alguma forma? E se o doutor César, ao descobrir, tivesse passado os últimos 30 anos a silenciando, a mantendo por perto, através desses contratos com o marido dela? Era uma teia de aranha complexa, mas fazia sentido. Eu precisava testar essa teoria. Precisava provocar uma reação no Dr. César. Em uma das nossas viagens para o apartamento secreto, eu tomei coragem. Enquanto dirigia, eu comentei, da forma mais casual que consegui: Senhor, passei pela sua cidade natal no outro dia. Uma cidadezinha bonita, tranquila. Eu o observei pelo retrovisor. A reação foi imediata. O corpo dele ficou rígido. A expressão, que era de cansaço, se tornou uma máscara de gelo. O que você estava fazendo lá, Rubens? Ele perguntou, a voz baixa e perigosa. Apenas de passagem, senhor. Visitando um parente distante. Eu menti. Ele ficou em silêncio por um longo momento. E então disse, com uma frieza que me deu um arrepio: Não volte mais lá. Não há nada para você naquela cidade. Absolutamente nada. Foi claro? Sim, senhor. Cristalino. A reação dele tinha sido mais forte do que eu esperava. Eu tinha tocado no nervo. E ele sabia que eu estava me aproximando de algo. Eu estava em um beco sem saída. Eu não podia investigar mais a fundo, sem arriscar o meu emprego e talvez a minha vida. Mas havia uma pessoa que eu tinha visto entrar e sair daquele apartamento. A amante. A mulher que eu agora suspeitava ser uma terapeuta ou uma atriz, parte do ritual de luto dele. Ela era a única, além de mim e do próprio César, que conhecia o segredo daquele lugar. Eu tomei a decisão mais arriscada da minha carreira. Em um dia em que eu sabia que o Dr. César estaria em uma reunião fora da cidade, eu fui até o prédio da clínica de cuidados de longo prazo, o segundo local secreto dele, e esperei. Depois de algumas horas, ela saiu. A mulher que eu achava ser a amante. Ela parecia cansada. Eu saí do meu carro e a abordei na calçada. Doutora? Eu chamei. Ela se virou assustada. Meu nome é Rubens. Eu sou o motorista do Dr. César. O rosto dela ficou pálido. Eu não sei do que você está falando. Por favor, me deixe em paz. Ela começou a andar mais rápido. Eu a segui. Eu não quero problemas. Eu só preciso fazer uma pergunta. É sobre a Letícia. Ao ouvir o nome, ela parou e se virou para mim, os olhos cheios de medo e de raiva. Você não tem o direito de falar esse nome. Eu sei sobre o memorial. Eu disse, blefando, usando a palavra que parecia certa. Eu sei sobre os manequins, mas eu preciso saber o que aconteceu naquela noite. Eu sei que havia um segundo carro na estrada.
A expressão no rosto dela mudou. O medo deu lugar a um tipo de pena. Pena de mim, meu jovem, disse ela, a voz baixa, quase um sussurro. Você não sabe onde está se metendo. Você acha que entendeu o segredo, mas você só arranhou a superfície. Fique longe disso, pelo seu próprio bem. Esqueça o que você viu. Esqueça o segundo carro. Esqueça tudo. Eu não posso, eu insisti. Eu preciso saber a verdade. Ela me olhou por um longo tempo. E então, ela suspirou, derrotada. A verdade, ela disse, com um sorriso triste. A verdade é que você está fazendo as perguntas erradas. Você está procurando por um crime, um culpado. Mas a história não é sobre isso. A história que o César vive todos os dias não é sobre o que aconteceu com a filha dele naquela estrada. Eu a encarei confuso. É sobre o que aconteceu com ele, ela continuou. A pergunta que você deveria estar fazendo não é quem estava no segundo carro? A pergunta é, onde estava o Dr. César naquela noite? Ela se virou e foi embora, me deixando parado no meio da calçada, com mais perguntas do que respostas. Onde estava o Dr. César? O boletim de ocorrência dizia que ele foi notificado em casa horas depois. Mas as palavras daquela mulher, elas plantaram uma nova e terrível semente na minha mente. Eu voltei para o meu carro, a cabeça girando, e me lembrei de algo. O diário, o caderno de roteiro que eu vi no quarto dos manequins. Eu só tinha lido uma página, mas talvez a resposta estivesse lá. Eu precisava voltar àquele apartamento uma última vez. A frase daquele boletim de ocorrência antigo mudou o meu sono. Ouvi outro carro. Ele parou e depois foi embora. Eu repetia essa frase na minha cabeça, tentando encaixá-la na história que eu conhecia. Não encaixava. A história do pai que esconde o filho por vergonha da nova família não explicava um segundo carro fugindo da cena de um acidente fatal. A minha pena pelo Dr. César começou a ser corroída por uma nova suspeita, uma suspeita muito mais sombria. E se o memorial, os manequins, a dor... E se tudo aquilo fosse parte de uma encenação, uma forma de esconder uma culpa muito maior? Eu precisava saber quem estava naquele segundo carro. E eu tinha uma suspeita que nasceu quando eu vi o anuário, as meninas do baile e a rainha do baile, Adriana. Eu voltei para a minha pesquisa na internet e confirmei o que já tinha visto. A construtora do marido da Adriana tinha vários contratos de prestação de serviço com a Aurélio Construtora. Contratos que pareciam grandes demais para uma empresa daquele porte. Parecia um pagamento contínuo, disfarçado de negócio para comprar o silêncio de alguém. A minha teoria estava se formando. A Adriana estava no segundo carro. Ela viu alguma coisa, e o Dr. César a silenciou com dinheiro por 30 anos. Mas como provar? Como chegar perto dela? Eu sabia que não podia, mas havia uma pessoa que talvez pudesse me dar uma resposta. A mulher que eu achava ser a amante, e que agora eu sabia ser algum tipo de terapeuta ou atriz no teatro particular do Dr. César. A mulher que me disse que eu estava fazendo as perguntas erradas. Eu precisava falar com ela de novo. Voltei para a frente da clínica de cuidados de longo prazo, o local do nosso segundo tipo de encontro, e esperei. Passei 2 dias na minha folga, sentado no meu carro, esperando por ela. No final do segundo dia, ela apareceu. Eu a abordei de novo, com mais cuidado desta vez. Doutora, eu comecei, me desculpe. Eu não quero te causar problemas, mas você me disse para fazer a pergunta certa. E eu acho que a pergunta é, o que a Adriana, a rainha do baile, tem a ver com a morte da Letícia? Ela parou e me olhou, e a expressão no rosto dela não era de medo, era de cansaço, um cansaço profundo. Você é um pitbull, não é, Rubens? Disse ela. Não larga o osso. Eu era policial, respondi. É difícil perder o hábito. Ela suspirou. Olha, você está perto e está se colocando em um perigo que não faz ideia. O César não é o homem que você pensa, nem para o bem, nem para o mal. A história é mais complicada. Então me conta, eu pedi. Eu não posso.
disse ela. Mas eu vou te dar uma direção. Você viu os roteiros no apartamento, não viu? O caderno de diálogos. Eu assenti. A verdade que você procura não está nos jornais. Não está nos registros de empresas. A verdade, ou a versão dela que o César criou, está naquele caderno. Se você quer entender, leia o que ele escreve. Leia a história que ele conta para si mesmo. É tudo que eu posso te dizer. Agora, por favor, me deixe em paz. Para sempre. Ela se virou e foi embora, me deixando com a sua mensagem enigmática. A verdade estava no roteiro. Eu precisava voltar para aquele apartamento. Uma última vez. A oportunidade veio uma semana depois. O Dr. César faria uma viagem internacional real para Tóquio. Ficaria fora por 5 dias. Eu sabia que durante esse período ele não visitaria seus santuários. A casa estaria vazia. Usando uma desculpa de que precisava verificar um problema no sistema de ar-condicionado do carro, que ficava na garagem daquele prédio, consegui a chave mestra de serviço com a governanta da mansão. Naquela noite, eu entrei no apartamento secreto pela 3ª e última vez. O ar estava parado, o lugar parecia ainda mais com um túmulo. Fui direto para o quarto dos manequins, e sobre a escrivaninha, lá estava ele, o caderno de capa de couro. Eu me sentei na cadeira, cercado por aquelas figuras de plástico com seus vestidos cafonas, e comecei a ler. E a história que estava escrita ali era mais sombria do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. O caderno não era um diário, era um roteiro, de fato. Uma peça de um ato só, que se repetia em várias versões, sempre com pequenas alterações. O título da peça era A Noite em que a Luz se Apagou, e era narrada em primeira pessoa, pelo próprio César. Eu comecei a ler, e a voz dele parecia sussurrar no meu ouvido. Ele descrevia a noite do baile, a preocupação que sentia com a Letícia, que tinha tido uma pequena briga com ele antes de sair. Ele escreveu sobre como decidiu, por um pressentimento de pai, seguir o carro dela, a uma distância segura, apenas para garantir que ela chegasse bem em casa. Ele era o segundo carro. Meu coração disparou. Eu continuei a ler. Ele descreveu a chuva, a pista escorregadia, e descreveu o momento em que viu, à distância, o carro da filha perder o controle na curva e capotar. Ele descreveu o seu pânico, a forma como acelerou para chegar até ela. E então veio a confissão, a verdade que ele escondia do mundo. Eu cheguei ao carro dela em segundos, dizia a caligrafia dele. A porta estava amassada. Eu a arranquei com as minhas próprias mãos. Ela estava lá dentro, presa, mas ainda viva. Os olhos dela estavam abertos. Ela olhou para mim e ela falou. Ela me contou com a voz fraca o que tinha acontecido no baile. A humilhação, a rainha do baile, a Adriana e suas amigas. Elas não apenas zombaram do vestido dela, elas fizeram algo pior. Como uma brincadeira, elas bateram o uísque que estavam bebendo no ponche que a Letícia tomava. Minha filha, que nunca bebia, estava desorientada, tonta. Foi por isso que ela perdeu o controle do carro. Eu parei de ler, o estômago revirado. Não foi um acidente, foi no mínimo um homicídio culposo. Eu voltei para o caderno. A caligrafia do César ficava mais raivosa a cada linha. Ela estava morrendo nos meus braços, e a culpada era aquela menina, a Adriana. Eu poderia ter chamado uma ambulância. Talvez houvesse uma chance, mas naquele momento, olhando para a minha filha, uma outra coisa tomou conta de mim. Não a esperança, a vingança. Eu tomei uma decisão de Deus ou do diabo. Se a justiça dos homens não puniria aquela menina rica e popular como ela merecia, a minha justiça o faria. A justiça de um pai. Eu a beijei na testa, disse que a amava e a observei dar o seu último suspiro. E então eu entrei no meu carro e fui embora. Eu a deixei lá e fugi da cena do crime, onde a minha própria filha era a vítima. Eu fechei o caderno tremendo. A verdade era inimaginável. Ele não apenas testemunhou o acidente,
Ele negou socorro. Ele deixou a própria filha morrer para poder ter uma justificativa para a sua vingança. O memorial, os manequins, não era sobre luto, era sobre ódio. Era o seu tribunal particular, onde ele torturava a memória daquelas meninas todas as noites. E os contratos com o marido da Adriana não eram para comprar o silêncio dela, eram a materialização da sua vingança. Ele os mantinha por perto, os controlava, os humilhava financeiramente, como uma forma de punir a Adriana pelo resto da vida, sem que ela nunca soubesse exatamente o porquê. Eu tinha encontrado o fundo do poço, o segredo mais sombrio de todos. Meu patrão não era um pai covarde, ele era um monstro vingativo que sacrificou a chance de salvar a própria filha em nome do seu ódio. Eu me levantei, o caderno na mão. Eu tinha a prova, a confissão. Eu poderia destruí-lo. Foi quando eu ouvi o som da porta do apartamento se destrancando. Eu congelei. Não podia ser. Ele estava em Tóquio. A porta se abriu. E quem entrou não foi o Dr. César. Foi a terapeuta, a mulher que eu confrontei na rua. Ela me olhou, viu o caderno na minha mão e o rosto dela se encheu de um pavor absoluto. Não, ela sussurrou. Você não deveria ter lido isso. É a verdade, não é? Eu disse, a voz cheia de nojo. É a confissão dele. Ela balançou a cabeça, as lágrimas começando a escorrer pelo seu rosto. Não, Rubens, você não entende. O que eu não entendo? Está tudo aqui. Eu gritei, mostrando o caderno. Ela soluçou. Essa é a história que ele conta para si mesmo para conseguir viver. É a mentira que ele criou para justificar a sua culpa. A verdade é muito mais simples e 1000 vezes pior. Eu fiquei paralisado no meio daquele quarto macabro, o caderno de confissões do meu patrão na minha mão. A terapeuta, a mulher que eu achava ser a amante, me olhava com um misto de pena e pavor. Mentira? Eu consegui dizer, a voz rouca. Como assim uma mentira? É a caligrafia dele. Os detalhes são específicos demais. É a história que ele precisou criar para sobreviver, Rubens, disse ela, a voz baixa e triste. A culpa que ele sentia era grande demais para carregar. Então, a mente dele, brilhante e doentia, criou uma outra narrativa. Uma narrativa onde ele não era um pai ausente, mas um Deus vingador, onde ele teve uma escolha. É mais fácil se sentir um monstro por escolha própria do que se sentir impotente diante de uma tragédia que você não pôde impedir. Ela se sentou em uma das cadeiras vazias daquele cenário de baile de formatura. Você quer saber a verdade? A verdade que não está nesse caderno? A verdade pela qual ele me paga uma fortuna? Não para ser atriz, mas para ouvi-lo contar a mesma mentira, semana após semana, na esperança de que um dia ela se torne real? Eu assenti, sem conseguir falar, e então ela me contou. Letícia e Adriana, a rainha do baile, elas não eram rivais, começou a terapeuta. Elas eram o grande segredo uma da outra. Elas estavam apaixonadas. Um amor de adolescente, intenso, desesperado e, para aquela época e para as famílias delas, impossível. Meu cérebro tentou processar a informação. A briga no baile não foi por causa de um vestido, continuou ela. Foi porque a Letícia, impulsiva e apaixonada, queria contar para todo mundo, queria assumir o amor delas. E a Adriana, apavorada com a reação da sua família conservadora, disse que não podia, que nunca poderia. A Letícia saiu da festa de coração partido, furiosa, e pegou o carro. O segundo carro na estrada, eu sussurrei. Era o da Adriana, confirmou a terapeuta. Ela foi atrás da Letícia para se desculpar, para tentar consertar as coisas. Ela viu o carro da Letícia derrapar na chuva, viu o acidente. Ela foi a primeira a chegar e encontrou a Letícia, ainda viva. Eu prendi a respiração. Ela era uma garota de 17 anos em pânico, disse a terapeuta, com a pessoa que ela amava morrendo nos braços dela, no meio de uma estrada escura. Ela entrou em choque e fez o que uma criança assustada faria.
Ela fugiu, entrou no carro e fugiu, sem chamar por ajuda. E o César? Perguntei. O César estava em casa, como diz o boletim de ocorrência. Ele não estava na estrada, ele não viu nada. Mas quando ele chegou ao local, depois que a polícia o chamou e viu o corpo da filha, ele também encontrou algo no carro, o diário dela. E no diário estava tudo, as cartas de amor, a história das duas, a briga daquela noite. A verdade final me atingiu como um soco. Ele descobriu tudo naquela noite, disse a terapeuta. E ele encontrou a Adriana no dia seguinte. E descobriu que ela foi a última pessoa a ver sua filha com vida. E desde então, há 30 anos, ele vive por uma única coisa. Vingança? Perguntei. Não, corrigiu ela com tristeza. Obsessão. Ele não está se vingando da Adriana. Ele a mantém por perto. Ele a controla com seus negócios. Ele a convida para este apartamento para torturá-la psicologicamente, para forçá-la a reviver aquela noite, de novo e de novo, porque ele precisa saber de uma coisa que só ela pode dizer. Eu olhei para os manequins, para o espaço vazio da Letícia, e finalmente entendi. O memorial não era sobre humilhação, era sobre uma pergunta, a única pergunta que importava para ele. Ele não quer que ela sofra, disse a terapeuta, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ele só quer que ela responda, que ela diga a ele o que a Letícia disse naqueles últimos minutos, naquela estrada, se ela o perdoou, se ela disse que o amava, se ela sofreu. Ele está preso nesse loop, torturando a única testemunha, em uma busca desesperada por uma paz que ele nunca vai encontrar. Eu deixei o caderno sobre a mesa. A história ali dentro era a de um monstro, mas a história real era apenas a de um homem quebrado. Agora você sabe, Rubens, disse a terapeuta. Você pode usar isso para destruí-lo, contar para a família da esposa dele, contar para a imprensa, ou você pode ir embora e deixar um velho se afogar em sua própria dor. Eu não disse nada, apenas me virei e saí daquele apartamento pela última vez. Continuei no meu emprego por mais 6 meses, tempo suficiente para juntar o meu dinheiro e planejar a minha saída. Eu continuei levando o Dr. César para os seus encontros. Mas agora, quando eu o via entrar naquele prédio, eu não via mais um criminoso, um adúltero ou um pai vingativo. Eu via um homem indo para a sua sessão de tortura auto-infligida, desesperado para ouvir uma única frase de uma mulher que ele mesmo aterrorizava. Eu nunca contei o segredo, não por lealdade a ele, mas talvez por pena, ou talvez por entender que algumas histórias são tão cheias de dor que não pertencem a mais ninguém. Eu achava que a história era sobre um caso, depois sobre um crime, depois sobre luto e vingança, mas no final eu entendi que a história nunca foi sobre o Dr. César. Foi sempre sobre a Letícia e sobre um amor que ninguém, nem mesmo o pai dela, conseguiu entender. O segredo que ele guardava não era sobre o que ele fez, era sobre o que ele nunca saberia. E os manequins no quarto não eram sobre humilhação, eram sobre uma pergunta. A mesma pergunta que o doutor César, no fundo, me contratou para ajudar a fazer, sem nunca dizer uma palavra. O que você disse para a minha filha naquela estrada antes de deixá-la morrer? Chegou aquela hora. Se essa história te pegou, faça o ritual completo. Deixa o like para fortalecer, se inscreve para não perder o fio da meada e ativa o sino para ser o primeiro a saber o que vem por aí. Sua opinião também vale ouro, então comenta aqui embaixo.